Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay, e a partir de hoje você vai entrar comigo em 15 dias para passar no Enem. 15 dias para matar a sua redação nota 1000. Se você não estudou ainda, se você tá revisando, vem comigo porque, hoje é dia 1º de janeiro de 2021, tá? E nós vamos juntos aqui até o dia 15 de janeiro de 2021 com todo o conteúdo necessário que você precisa pro Enem. Diz pra mim se você já começou a estudar ou se esse é o seu primeiro momento de estudo. Ou então, se você já vem aí estudando há muito tempo. Isso é muito importante pra mim, pra eu saber em que pé anda aí os seus estudos. Se você já fez a redação ano passado, qual foi a sua nota? Ou se essa é a sua primeira redação? Conta pra mim aqui que eu consigo te ajudar melhor nos próximos vídeos também. Já aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e acompanha comigo esses 15 dias porque vão ser fantásticos. O vídeo de hoje, nós vamos começar analisando uma redação nota 1000. Sim, chega muito estudante pra mim que quer chegar no tal do 1000, mas nunca viu uma redação nota 1000. E tem professores que também nunca mostraram uma redação nota 1000 para os seus alunos. Eu acho muito importante que vocês entendam uma redação nota 1000 vendo uma redação nota 1000, porque a gente consegue pontuar, tá vendo isso aqui, faz diferença, tá vendo aquilo dali? Detalhes. É no detalhe que você ganha e é no detalhe também que você perde. Então, bora, que eu peguei uma redação aqui. Show, deixa eu pegar ela. Baixei, voltei, peguei. Aí tá aqui no meu outro celular. Eu peguei uma redação de 2019 com o tema Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, tá? Não vou contar pra vocês quem foi o autor, mas eu peguei na internet, não é uma redação de aluno meu, tá? Peguei aleatoriamente uma redação corrigida pelos corretores do Enem e nós vamos analisar ela junto. Eu vou até ficar aqui mais no cantinho pra poder colocar ela aqui no ladinho pra vocês, beleza? Acho que assim já tá bom, tá? Apareço, a redação aparece também. Eu vou lendo junto com vocês e a gente vai analisando, mostrando as partes, mostrando o que faz diferença nessa redação nota 1000. Então, essa primeira redação pra você é ver uma redação nota 1000 pra depois a gente começar a pontuar suas dificuldades, a pontuar os detalhes e aquilo que você, de fato, precisa saber e não esquecer mais e não errar mais. Então, olha só, a redação vai começar dizendo assim, tá? Vou lendo aqui pra vocês, O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização ao acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência da parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Gente, olha só, olha o início, tá? Analisa o início. O filme, Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Ele dá um contexto, certo? Ele faz uma citação com contexto. Então, ele fala do que se trata, né? Ele fala que o filme, narra a chegada da primeira sala. Então, eu tenho um contexto aí de começo do cinema em um determinado local. Então, eu já, enquanto corretor, começo a entender do que o meu aluno está falando. E aí, eu continuo. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Aí eu falo que eu tenho uma população, uma questão da população que não tinha acesso ainda e passou a ter com aquela chegada. Então eu já tenho dois contextos aí, o cinema e um comportamento. Então eu tenho a chegada do cinema, eu contextualizei com um livro, com um filme, e falo de um comportamento, tenho mudança, tenho modernização. Ele vai continuar e vai dizer assim, de maneira análoga, então de maneira convergente ali, a história fictícia, tá? Então, de maneira análoga tem até uma crase ali, de maneira análoga a história fictícia, então, de maneira que está caminhando junto, que está parceira, que está
deixa eu buscar palavras que não sejam difíceis de vocês entenderem, convergente, que caminha junto, que é parecida, tá? A história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ou seja, ele vai querer dizer aqui que o Brasil também enfrenta o problema da vulnerabilidade em relação ao acesso do cinema, tá? Então, a gente vai dizer, de maneira análoga, será que... Não, ele complementa ali depois, dizendo que o Brasil enfrenta esse problema. Então, qual é o problema que ele traz aqui? Qual é a tese que ele traz aqui na sua introdução? Ele vai dizer que o Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, essa é a tese dele. E ele vai complementar dizendo que, assim, é lícito, poderia ser, é notável, tá? É correto afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência por parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, ele vai complementar que o Estado, o governo, os empresários excluem uma parcela da população ao acesso ao cinema. Então, a tese que a gente tem aqui, que é perceptível, é que, olha só, olha a genialidade. Ele botou o problema é esse acesso, causadores do problema, Estado e empresas. Qual é o problema? O acesso, tá? E trouxe uma alusão ali, não precisamos dizer é uma alusão a um filme, né? Dá pra dizer que é uma alusão a um filme. Mas ele trouxe uma contextualização da vida imitando a arte. E ele ainda traz essa pegada, porque existe essa característica, né? A vida imita a arte imita a vida. Então ele traz isso quando ele traz um filme para ilustrar dentro daqui. Bom, gente, é muito difícil chegar nesse resultado? É difícil chegar nesse resultado. Por quê? Porque redação é pensamento. Você precisa parar para pensar. A pessoa que fez esse texto aqui, ela não disse assim, eu vou escrever minha introdução, e escreveu. Não, cara, ela parou e estruturou. É muito importante que você pare e planeje o que você vai escrever em cada canto. Quando você para e planeja, aqui eu vou escrever algo sobre determinada situação, aqui sobre outra, aqui sobre... Pega a sua introdução, por exemplo, e planeja ela em 4, né? Vou fazer uma alusão, vou fazer uma citação, quero contextualizar tal assunto, quero colocar a minha tese, quero colocar os meus problemas, os meus causadores. Se você divide em partes, fica mais fácil, porque daí não é do nada que você faz com planejamento. Vai ter um vídeo aqui no canal também falando sobre planejamento, tá? Mas o ideal é que você veja ele aplicado, para daí a gente tentar te mostrar como planejar. Eu acho que assim vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Então, vamos lá, que agora a gente vai cair no segundo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Bora lá, que eu vou ficar aqui no meu cantinho também pra te ajudar, tá? Então, continuando, deu a tese, deu a problemática, deu os agentes ali, beleza, toca a ficha. E aí, o camarada vai continuar dizendo assim, ó. Em primeiro plano, tá? Evidencia-se por parte do Estado, culpando o Estado, ó, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então, ele vem com o tópico frasal dele dizendo que evidencia-se por parte do Estado, o Estado tem culpa, tá? Porque ele é ausente de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. No país. Eu tô com o Brasil na cabeça. No país. Ou seja, a pessoa já veio aqui te tacando, tá? Um problema pra discutir. Então, ele vai afirmar isso e vamos ver como que ele vai sustentar essa argumentação pra confirmar isso que ele falou. Essa lógica é comprovada, pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão, tá? Que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam, potencialmente, fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. Com a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador de processos de exclusão da população
mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então ele vem, fala que o Ministério tem culpa, tá? Que ele é ausente e ausentar-se é causar problemas. E ele vem dizendo por que ele é ausente. Então eu tenho um tópico frasal, que é uma mini tese, certo? É uma tesezinha que eu tenho ali. E eu vou ter que confirmar aquela tese e ele vem confirmando quando ele mostra os pontos de governo que não são feitos. Beleza? Beleza. Vamos ver o que o camaradinha continua. E aí ele coloca aqui, ó, adoro. Ele colocou assim, outro sim. Gente, particularmente eu gosto muito de outro sim, tá? Outro sim é imperativo pontuar, é importante, é necessário. Eu vou te trazer uns sinônimos aqui, tá? Pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filme e cinemas, também colaboram para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre, principalmente, da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer também sobre a comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Lembra que eu falei pra vocês lá no início? Lembra? Quem ele culpou? Ó, vou voltar aqui pra vocês, né? Ele fala que é lícito afirmar que é a postura do Estado em relação à cultura e às empresas. Então, ele trouxe 2 parágrafos. O primeiro falando do Estado, da negligência do Ministério, e o segundo, agora ele vai meter, tá, nas empresas cinematográficas, que são as grandes salas de cinema. Vamos pegar aí Cine System, né, Cinépolis, enfim, entre outras que me vem na cabeça, faz tempo que eu não vou ao cinema. Não vou por uma questão de Netflix, e tempo e pandemia, tá? Então ele fala que, de fato, essas produtoras, essas grandes produtoras e essas grandes exibidoras não dão acesso, porque não tem tarifas que de fato podem ser pagas pela sociedade. Se a gente pensar quanto que custa uma sala de cinema, eu acho que aqui em Florianópolis é em média 40, 60 reais, nessa faixa de 40 a 60. Realmente, para uma família de baixa renda, isso é caríssimo, tá? E isso mexe com o orçamento. Então, olha só que genial. Não é nem genial, né, gente? É fechadinho o ciclo, né? Eu trouxe agentes, eu trouxe problemas e agora eu estou mostrando de fato por que eu disse que o Estado não se movimenta e por que eu disse que o empresário tem culpa, tá? E agora eu mostrei. E por fim, gente, a parte que eu gosto muito, que é a parte da conclusão. Pensa uma coisa bem na sua cabeça, tá? A conclusão é a última coisa que o corretor vai ler antes de dar a sua nota. Então é ali que você tem que guardar a melhor parte, é ali que você tem que deixar o gostinho, é ali que você tem que mostrar a sua capacidade de argumentação, a sua capacidade de fechamento, tá? Ali sim você tem que mandar muito bem. Então, vamos ver se esse cara aqui realmente ele mandou bem como ele mandou nos demais, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui a partezinha. O fechamento, olha aqui. No fechamento, tá? Ele vai dizer assim: bom, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Toda vez que eu olho para país, eu falo Brasil, né? No país. Então, ele abre dizendo que, pelo que ele viu anteriormente, é notório que precisa se democratizar o cinema. Gente, qual é o problema que trouxe mesmo no título da redação? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? E aí ele fala: posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tá? O plano deverá focar totalmente em destinar certo percentual de ingresso para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood
poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Gente, ele trouxe quem? Ele trouxe o quê? Ele trouxe por quê? Ele trouxe pra quê? Então ele vai falar do problema, se o problema era temos um problema em democratização, então vamos democratizar, tá? E aí ele diz como que o governo vai fazer, quem que precisa se juntar e quem será beneficiado. E além disso, ele abre benefícios para todos. Isso é muito bom, isso é muito perfeito, isso é muito maravilhoso. Você tem que ter ideia, lembrar, ter na sua cabeça que sempre vai ser um problema social. Então, toda a sociedade precisa ser conscientizada, melhorada. Não é só quem tem problema, porque existem os que já têm o problema e os que ainda podem passar por aquele problema. Então, na hora que você envolve toda a sociedade, você sim é plural, porque você demonstra. E aí, por fim, ele faz aquele ganchinho com o começo, né? Onde ele demonstra que a gente pode chegar naquele patamar que o filme aborda, que é quando o cinema é expandido para uma sociedade que não tinha aquela cultura, que não estava acostumada com isso. E aí ele fecha. E eu achei isso fantástico, achei muito bom, realmente digno de nota 10. Os conectivos são perfeitos, a pontuação. Mas principalmente, antes de pensar em tudo isso, porque isso se conserta muito fácil, pense nas ideias, pense no planejamento. E eu vou te ajudar depois com outro vídeo, sim, a se planejar. Também vou te ajudar com temas e vou te ajudar com um monte de coisa, tá bom? Beijo, até o vídeo de amanhã. Não esquece, 15 dias vai passar, vamos passar junto.